Vou falar com você esta noite sobre crença, especificamente o problema da crença religiosa. Nosso mundo foi balcanizado em comunidades morais separadas. Temos cristãos contra muçulmanos, contra judeus. A maioria das pessoas neste planeta, no momento, organiza suas vidas em torno de uma proposição fundamental de que Deus escreveu um de seus livros. Temos muitos desses livros em mãos. Eles fazem afirmações realmente incompatíveis sobre a natureza deste universo e sobre a disposição de certos imóveis no Oriente Médio. Temos o casamento de crenças literalmente do primeiro século ou anteriores. Filosofia literalmente da Idade do Ferro com tecnologia destrutiva do século XXI. Este rosto honesto deveria parecer insustentável para nós. Pessoa nesta sala tem mais acesso a informações e conhecimento científico, e apenas o que agora é senso comum básico, do que os autores da Bíblia e do Alcorão. Na verdade, não há uma pessoa nesta sala que já tenha conhecido uma pessoa cuja visão de mundo seja tão estreita, apenas pelo simples tempo em que apareceram na história, como as visões de mundo de Abraão, ou Moisés, ou Jesus ou Maomé. E até que lidemos com esse fato. E nos comprometermos honestamente com uma conversa do século XXI sobre as possibilidades de bem-estar humano, vamos apenas estar à deriva e vamos tentar descobrir se devemos aprovar leis sobre casamento gay e se devemos proibir a blasfêmia na Organização das Nações Unidas e se devemos permitir que jornais publiquem caricaturas sobre o profeta Maomé e vamos apenas estar perplexos com as certezas implacáveis de pessoas que obviamente estão mentindo para si mesmas. O fato de você ter cristãos tendo profundas experiências de paz, e você tem muçulmanos, e você tem ateus, e você tem budistas, prova que há um princípio mais profundo que deve ser falado de uma maneira não sectária, que não é mantido refém por literatura da Idade do Ferro. A primeira coisa que você quer fazer no espírito de honestidade intelectual é admitir a ignorância. Não afirmar que, ao fechar os olhos, pode perceber sua identidade com todo o cosmos e chegar antes do Big Bang às suas intuições desprotegidas. É melhor ser moderado do que fundamentalista em questões religiosas. Não há dúvida, religiosos moderados não jogam aviões contra prédios. Moderados religiosos não baseiam suas vidas em profecias apocalípticas, o que é muito positivo. Mas a moderação religiosa tem alguns problemas reais. O primeiro é que ela dá cobertura ao fundamentalismo. Porque, como os moderados religiosos tornaram tabu criticar a fé, eles querem que a fé seja respeitada. Eles querem que todo o projeto de ser religioso, de ser identificado como cristão, muçulmano, judeu, seja respeitado, que é impossível questionar este projeto básico, a viabilidade ética de criar uma criança para acreditar que ela é cristã em oposição a qualquer outra coisa. E sob a cobertura deste respeito, agora estamos impotentes para dizer as coisas muito duras e necessárias sobre o extremismo religioso que precisamos dizer, porque é tabu. Você precisa respeitar a fé. Onde mais em nosso discurso seguimos essas regras? Quando foi a última vez que alguém nesta sala foi advertido para respeitar as crenças de outra pessoa sobre história, geografia, engenharia ou medicina? Não respeitamos as crenças das pessoas, mas sim avaliamos seus motivos. Se meus motivos forem bons o suficiente, você acreditará no que eu acredito. Isso é ser um ser humano racional. Os motivos são contagiosos. Se eu subisse ao palco e dissesse que o Holocausto nunca aconteceu, você não teria nenhuma obrigação de respeitar minhas crenças. E nós não respeitamos as crenças daqueles que pensam que Elvis ainda está vivo e fazem todas aquelas peregrinações loucas para Graceland. Essas pessoas não são convidadas para conselhos de administração ou se tornam presidentes de universidades. Quero dizer, isso é tudo muito bom.
exceto quando você muda o assunto para Deus, e então todas as apostas são canceladas. Então o céu é o limite. Você pode ter certeza sem nenhuma evidência e ser respeitado por isso. É tabu levar a conversa para a crítica de suas crenças. Ou pegue outra crença, que realmente deveria ser. Isso deveria ser apenas uma curiosidade para nós até você ver suas consequências no mundo. A ideia católica de que o uso de preservativos é de alguma forma imoral. Isso é ideia genuinamente absurda. Posso garantir que os poderes do cérebro humano são insuficientes para fornecer um bom argumento para isso. Mas mapeie isso para a África subsaariana, onde literalmente milhões, algo como 3,5 milhões, 4 milhões de pessoas, morrem a cada ano devido à propagação da síndrome da imunodeficiência adquirida. E o que você tem lá são ministros católicos literalmente pregando o pecado do uso de preservativos. Em aldeias onde a única informação sobre preservativos vem do ministério. Parece-me que o tempo para respeitar crenças assim já ficaram no passado. Isso é uma estupidez genocida. É uma negligência criminosa de um tipo que não toleraríamos em nenhuma outra instituição. No entanto, o Vaticano não pode ser criticado na medida em que deveria, porque é o Vaticano. E existe um tabu predominante em torno da crítica à fé religiosa. Estranhamente, a razão pela qual as pessoas se levantam em defesa de Deus não é que exista tanta evidência de que Deus existe, mas que acreditam que a crença em Deus é a única estrutura intelectual para uma moralidade objetiva. Agora, a sensação é que sem a convicção de que as verdades morais existem, que palavras como certo e errado, e bem e mal realmente significam algo, a humanidade simplesmente perderá seu caminho. Esse é o medo, e eu realmente compartilho esse medo. Cheguei a acreditar que essa preocupação que muitas pessoas religiosas têm com a erosão da moralidade secular não é totalmente vazia. Uma vez falei em uma reunião acadêmica sobre esses temas, e eu disse, como direi esta noite, que uma vez que entendemos a moralidade em termos de bem-estar humano, seremos capazes de fazer afirmações fortes sobre quais comportamentos e estilos de vida são bons para nós, e quais não são. E eu citei como exemplo o sadismo e a misoginia do Talibã como um exemplo de uma visão de mundo que era menos do que perfeitamente propícia ao florescimento humano. E após minhas observações, entrei em debate com outro palestrante convidado. E foi basicamente assim que nossa conversa se desenrolou. Ela disse: como você pode dizer que forçar as mulheres a usar burcas é errado do ponto de vista da ciência? Eu disse: bem, porque acho que é bastante claro que certo e errado se relacionam com o bem-estar humano. E é igualmente claro que forçar metade da população a viver em sacos de pano e espancá-las ou matá-las quando tentam sair não é uma maneira de maximizar o bem-estar humano. E ela disse: bem, essa é apenas a sua opinião. E eu disse: ok, bem, vamos facilitar ainda mais. Vamos dizer que encontramos uma cultura que literalmente estava removendo os olhos de cada terceira criança ao nascer. Você concordaria então que encontramos uma cultura que não estava maximizando perfeitamente o bem-estar humano? Ela disse que dependeria do motivo deles para fazer isso. Então, depois que minhas sobrancelhas voltaram da parte de trás da minha cabeça, ok, digamos que eles estão fazendo isso por motivos religiosos. Digamos que eles tenham uma escritura afirmando que todo terceiro deve andar no escuro ou algum absurdo assim. E então, ela disse que nunca se poderia dizer que eles estavam errados. Ok, e então você deveria saber, estava conversando com alguém que tem um profundo conhecimento em ciência e filosofia. Desde então, ela foi nomeada para o Conselho do Presidente sobre Bioética. Ela é uma das 13 pessoas que aconselham o presidente Obama sobre as implicações éticas dos avanços em medicina, ciência e tecnologia. Ela acabou de fazer uma palestra lúcida sobre as implicações morais da neurociência nos tribunais. E ela estava especialmente preocupada que poderíamos estar submetendo
terroristas capturados à tecnologia de neuroimagem para detecção de mentiras. Ela considerava isso uma violação inconcebível da liberdade cognitiva. Então, por um lado, seus escrúpulos morais eram muito bem calibrados para recuar do menor deslize percebido em termos éticos em nossa guerra contra o terror. Ainda assim, ela perdoava a predileção de culturas primitivas por remover olhos de crianças em rituais religiosos, parecendo desligada do sofrimento real de milhões de mulheres no Afeganistão, atualmente. Eu vejo esse duplo padrão como um problema, e, curiosamente, essa é exatamente a erosão do bom senso básico que preocupa muitas pessoas religiosas. Espero que até o final desta hora fique claro que a religião não é a resposta para este problema. A crença em Deus não é apenas desnecessária para uma moralidade universal. Ela é, em si, uma fonte de cegueira moral. As pessoas querem ser felizes. Elas distinguem felicidade de sofrimento. Elas querem se sentir parte de uma comunidade. Elas querem se sentir o melhor que já se sentiram e melhor do que já se sentiram. E elas constantemente notam que a vida torna isso difícil. As crenças que nos consolam. As ideias sobre o pós-morte são claramente uma resposta a essa situação. E uma coisa que as pessoas encontraram para fazer é contar umas às outras uma história de que a morte é uma ilusão, que todos nós nos reunimos à direita de Jesus após a morte. Isso resolve para muitos, e as pessoas estão bastante apegadas a essa história. Mas essa história é realmente, tanto em seus produtos quanto na maneira de chegar lá, a antítese da mentalidade científica, e simplesmente não podemos confundi-las. Precisamos reconhecer quando mentimos para nós mesmos e nossos filhos, e entender a responsabilidade em fingir saber coisas que não sabemos.